Garoto do Rickshaw é um livro sobre frustração. Fica aqui comigo para você entender o que eu quero dizer com isso. O escritor é o Lao Shi. Lao Shi é um escritor chinês que nasceu em 1899. Essa pérola chegou às nossas mãos através da TAG Curadoria, neste lindíssima caixinha aqui, né? E também acompanhada aí da revistinha. Então, se você não sabe o que é um rickshaw, isso aqui é um rickshaw. O rickshaw, ele é puxado por um ser humano, então é como se fosse uma charrete aí que um ser humano vai puxando e aí carrega uma ou duas pessoas. Mas para a gente entender aqui o livro Garoto do Rickshaw, é bom a gente contextualizar um pouquinho. Nós estamos falando aí da década de 30, que é onde se passa a história do Xianzi, que é o personagem principal do Garoto do Rickshaw. Nessa época, né, a China já vinha passando por algumas dificuldades com a queda da dinastia Qin pelo Kuomintang, que é o Partido Nacionalista Chinês, que teve uma grande participação na derrubada da dinastia Qin. O país entrou num capitalismo muito selvagem e acabou passando por muitas dificuldades e a população empobreceu muito porque os campos eram dominados aí pelos senhores feudais. Então muita gente saiu dos campos e foi para a cidade, onde o Xianzi é esse personagem que sai do campo e vai trabalhar na cidade. Então, por causa dessa insatisfação na população chinesa, acaba surgindo aí o Partido Comunista Chinês, liderado por Mao Tse-tung. Então, esses dois partidos vão brigar entre si pelo poder da China. Porém, a China está atravessando a Primeira e a Segunda Guerra e ela foi invadida pelo Japão. Então, está ocorrendo uma invasão japonesa na China. Os dois partidos vão se unir para mandar o Japão embora, mas depois continua a brigar de novo, né? Então, assim, são momentos muito conturbados, né? E o nosso escritor, Lao Shi, ele viveu esses momentos aí conturbados. Lao Shi era órfão de pai e ele só começou a estudar realmente quando ele tinha 9 anos. E ele acabou entrando na Universidade de Beijing, que é a Universidade de Pequim, e acabou se tornando um professor. Ele foi morar fora algum tempo, voltou, depois foi morar fora de novo e acabou voltando definitivamente para morar no seu país. E ele era um grande crítico desse sistema que estava acontecendo aí na China. E ele foi considerado como inimigo do regime. Então, em 1966, ele foi preso junto com seus amigos por ser esse crítico. Ele foi torturado e suicidaram com ele durante esse período da revolução cultural que estava acontecendo na China. Nesse contexto aí a gente tem o Garoto do Rickshaw na década de 30 e no primeiro capítulo a gente tem a descrição do nosso personagem. Esta é a história de Xianzi e não a de um camelo, porque este era apenas um apelido. Dessa forma, falaremos sobre o homem e de arrasto explicaremos a relação entre ele e o apelido que recebeu. Então, o Xianzi, ele tem o apelido de camelo. A gente vai entender ali no decorrer da história por que ele tem esse apelido de camelo. Só que, figurativamente, realmente ele é um camelo. Porque assim, gente, uma pessoa que puxa um rickshaw, né? Ou é um cavalo, né? Ou é um animal, ou é um camelo, entendeu? Então, assim, é uma profissão muito assim, que você tem uma vida útil, porque imagina se você fica mais velho, como que você vai puxar um rickshaw mais velho? Você não tem condições físicas, né? Então, é uma profissão que te exaure muito fisicamente. E o Xianzi, ele trabalha muito, porque o sonho dele é ter o seu próprio rickshaw. E ele vai trabalhando para conseguir esse rickshaw e a gente vai vendo ele se frustrando com cada sonho que ele vai tendo. Então ele vai criando muitos sonhos e ao decorrer do livro esses sonhos vão sendo frustrados. Essa história ainda fica pior porque ela é inspirada em uma história real. Não é uma história real, mas o Lao Shi, ele ouviu muitas histórias inclusive de um puxador de rickshaw que tinha comprado 3 vezes o rickshaw e
teve que vender por causa das circunstâncias que ele estava passando. Então, ele usou esses elementos reais e transformou aí essas histórias dentro da história do Xanthi. Dentro do livro também a gente tem uma personagem que é muito interessante, que é a Tigresa, né? A Tigresa, ela é filha do dono dos rickshaws todos. Então, o Xanthi vai lá alugar o rickshaw do pai dela. E, gente, a relação que tem esses dois, assim, é um negócio assim, muito atrapalhado, porque a Tigresa, ela é descrita como uma pessoa muito feia. E acaba que o Xanthi vai se envolvendo ali com a Tigresa, gente. Mas olha, o que esse homem sofre com essa mulher aí. Mas no fim a gente vai tendo uma empatia muito grande pelos personagens e a gente vê que o Xanthi, ele não consegue subir na escala social pelos seus meios de trabalho. Como que um puxador de rickshaw vai conseguir ter o seu próprio rickshaw se ele ganha pouquíssimo no seu trabalho? Então a gente vê essa crítica toda do regime, né, porque o Lao Shi estava ali passando na história do Xanthi. E ele é considerado um grande escritor chinês, gente, do século 20. E a gente vai vendo no decorrer da história a transformação que essas mudanças sociais vão acometendo a personalidade, vão afetando a personalidade do Xanthi. Não tem final feliz, é claro, né, minha gente? Mas é um livro muito interessante de se ler e um livro bem necessário, assim, de se ler nesses dias em que vivemos. Essa indicação foi a curadoria aí do Bookster, né? Olha só que bacana. Tem um pernilongo passando aqui. Então, que é a curadoria do Pedro Pacífico, que inclusive também tem um livro, olha aí, o livro dele aí. 30 segundos sem pensar no medo. Então ele é um grande influencer. Se você não tá lembrado dele, deixa eu te mostrar o rostinho dele aqui pra você vai lembrar, ó. O Bookster é uma simpatia, eu sigo ele no Instagram, sigo ele aí na rede social e gosto muito das indicações e das posições do Pedro. Muito obrigada, se você gostou desse vídeo, deixa aí um curtir e conta aí nos comentários se você já leu e se você tem vontade de ler esse livro.